Vamos lá. Vamos começando aqui. Próxima parte vai ser aldeídos e cetonas. Para a gente poder entender o que é aldeído e cetona, a gente tem que entender de novo o que é esse daqui. De novo não, que eu estou explicando a primeira vez, né? Isso aqui chama-se... Esse rapaz aqui, esse C dupla O, ligado entre dois radicais. Radicais, de novo, é qualquer coisa feita de carbono e hidrogênio ou oxigênio, seja lá o que for. Quando estiver ligado aqui diretamente, isso aqui recebe o nome de carbonila. Só um minuto, por favor. Apenas recapitulando, tá bom? Os vencedores são Daiane, Cosmo e meu amigo Maurício Oliveira. Estou muito surpreso que meu amigo Paulo Rian... Ah, não, Paulo já está digitando agora. Parabéns. Então, aqui, olha. Esse C dupla O entre dois radicais aqui chama-se o quê? Carbonila. Existem dois casos que a gente vai pegar, existem dois casos que a gente vai ter que relacionar aqui. Prestem bem atenção. Anotem, por favor. Quando eu tenho a carbonila como carbono primário, eu tenho o que nós chamamos de aldeído. Exemplo. A Amanda também ganhou o brinde, tá? Que ela apareceu aqui no grupo, tá bom? E quando a carbonila como carbono secundário, nós temos uma cetona, tá bom? Não é acetona, tá? É cetona o nome. Exemplo aqui, deixa eu colocar, deixa eu desenhar. Acho que eu fiz alguma coisa errada nesse... Tá bom. Eu gostaria que o pessoal que estivesse vendo essa aula não caísse no erro primário quando o pessoal estuda química orgânica. O desenho de carbono pendurado, que é de um lado, na ponta. Embora isso possa ajudar, às vezes atrapalha um pouco, porque na verdade os vestibulares, hoje em dia, todos eles pedem a definição. Então vamos lá, o que é aldeído? Aldeído e cetona são estruturas que contêm a carbonila. Quando a carbonila, que é esse C dupla O, ele está na ponta da cadeia, ou seja, o que nós chamamos de carbono primário, e tem que definir desse jeito, né, carbono primário, nós chamamos isso aqui de aldeído. E quando eu tenho essa carbonila como carbono, aqui olha, carbono secundário, tá vendo? Secundário, está ligado a dois átomos de carbono. Nós chamamos ela de cetona. Então, a primeira parte da nomenclatura aqui, a gente tem que aprender a definir a nomenclatura. Rapidinho, deixa eu só mostrar aqui que a minha amiga... O que é isso aqui mesmo? Que minha amiga Daiane estava passando aqui para os alunos. Olha só que coisa, né? Pelo amor de Deus, pessoal. É triste. O nome dela é Daiane Cosmo, aqui de Manaus, tá bom, pessoal? O pessoal que está vendo essa aula. É uma arruio, essa mesmo, uma arruio. Então, vamos lá. De novo, o que é carbonila, carbono primário? Chama-se aldeído. Carbonila, carbono secundário, cetona. Mas, como é a nomenclatura? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, nomenclatura de aldeídos. Primeiro, nome da cadeia. Isso aqui é o prefixo, né? Depois você coloca o infixo. Esse aqui é o tipo de ligação. E, finalmente, depois o sufixo, que é a nomenclatura. A nomenclatura de aldeído, a terminação de aldeído é al. A nomenclatura de aldeído é al. Vamos já ficar como essa cadeia. Deixa eu colocar assim bonitinho. Depois a gente vai colocando os por traços, né? Dentro dos exercícios que eu vou colocar aqui, eu vou colocar
Eu vou colocar vários traços aqui que foram colocados. Olha só a Daiane falando aqui comigo, é bem legal. Né? Aqui, olha, vou colocar os chamados traços, tá? Vai ficar como? Vai ficar assim, olha. Vamos lá, como é que vai ficar isso daqui? Numeramos a cadeia, né? No caso aqui é obviamente, quando você numera a cadeia, acho que já ficou claro nessa altura do campeonato, quando a gente fala numerar a cadeia, significa numerar de tal forma que a função fica o menor número possível, porque a prioridade, quando você vai fazer a nomenclatura de um determinado composto, é sempre a partir da função, sempre a partir da função. Não pode esquecer isso, é lógico isso daqui. Agora, vamos lá. Como é que vai ficar o nome desse composto? Quantos átomos de carbono aqui na cadeia principal? Porque isso aqui é a cadeia principal. Ah, sim, por que esse treco aqui é um aldeído? Porque eu tenho uma carbonila, C-O. E essa carbonila, ela é carbono primário. Consequentemente, ela é um aldeído. Qual é o nome desse composto aqui? 3 átomos de carbono. Vai ficar qual o nome? Prop. Prop porque são 3. Que tipo de ligação há entre os átomos de carbono? Olá, senhor. Aqui é o professor Henrique. Desculpe, eu tinha esquecido de enviar isso para o senhor. Eu vou fazê-lo. Só quando eu terminar essa aula aqui, eu já lhe mando. Obrigado. Prop, 3 átomos de carbono. Que tipo de ligação há entre átomos de carbonos? Simples ligação. Isso aqui, que função orgânica é essa? Isso aqui é um aldeído. A terminação é al. Então, qual é o nome desse composto? Esse aqui é o propanal. Agora, o próximo exemplo, a gente vai utilizar a fórmula de traços. Nós somos chiques, nós temos que usar traços. Aqui, ó. É isso. Dupla. Pronto. Lindo, né? Vamos identificar o que nós temos aqui. Lembre-se, todas as vezes que tem... Onde é que tem átomo de carbono? Aqui, 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 aqui e aqui, tá bom? Não tem átomo de carbono nessa pontinha, porque foi substituída pelo oxigênio. Ficou claro? Então, vamos lá. Numeramos. Vamos numerar esse rapaz aqui. Como é que vai ficar esse treco? Vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar quantos átomos de carbono nós temos aqui? 5 átomos de carbono. Qual o nome dessa cadeia principal? Fica o quê? Pente. Porque são 5. Que tipo de ligação há entre os átomos de carbono? Há apenas simples ligações entre os átomos de carbono. Não esqueça que a definição para a cadeia ser saturada ou insaturada sempre se refere à ligação que existe entre os átomos de carbono. Então, aqui só existe uma ligação entre os átomos de carbono. Então, a estrutura vai ser o quê? An. Como é aldeído, qual a terminação? Al. Último exemplo, tá só para fixar bem bacana mesmo. Vou colocar aqui embaixo. Ficar assim, né? Como é que vai ficar? Aqui. Pronto. Isso aqui é bem interessante, esse composto. Em primeiro lugar, identificar os átomos de carbono, para simplificar o nosso raciocínio. Aqui vai ficar, aqui tem carbono, aqui, aqui, aqui e aqui. Os hidrogênios é que nem o negócio lá, está subentendido. Tá bom? Um aluno perguntou no exemplo anterior, né, o Maurício, ele perguntou se eu poderia colocar prop... É sério que tu perguntou isso? Propianal? Não, querido. Tem que colocar tudo junto, tá? Senão vai dar um duplo sentido muito esquisito, tá? Ele queria que colocasse assim, olha. Prop, tracinho, hífen, né? Anal. Isso é uma coisa de duplo sentido, você tem que parar com essas coisas, tá? Muito bem, então isso aqui vai ficar o quê? Propanal. Esse é o nome, tá? Não confundam. Tratado Tordesilhas com tarada atrás das Índias, por favor. Então, dito isso daqui, achamos aqui os átomos de carbono. Beleza, bacana. Já entendemos. Agora, como é que nós devemos numerar? O que importa é a função. Número 1. Como é que nós devemos numerar? A cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono e a função. No caso, como há uma dupla ligação aqui, obviamente, a prioridade vai ser a função e depois a dupla. As ramificações, como eu falei, é a terceira opção. Então, vai ficar como isso daqui. Então, beleza aqui, olha.
Como é que nós devemos numerar isso daqui? Numeramos de tal forma que a função fica o menor número possível. Como é aldeído, sempre vai ficar o carbono 1, óbvio. Então vai ficar como isso daqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é muito importante. No caso aqui, a gente pode perceber que a dupla ligação ficou lá para trás. Porque no caso aqui, a prioridade era a função. Você tem que se preocupar com a função. O cabelo está... Muito bem, a prioridade tem que ser o quê? A prioridade tem que ser a função. Bom, dito isso daqui, vai ficar como? Qual o nome desse composto? Primeiras ramificações, é claro, vai ficar como? 3-etil. Essa ramificação aqui, olha, tem 2 átomos de carbono aqui, tá bom? 1, 2, vai ficar o quê? 3-etil. Depois a dupla, tá? 4. Não tem mais na ramificação não, né? Desculpa. É só reescrever isso daqui, tá bom? Só tem uma ramificação. Vai ficar o quê? 3-etil. Agora acabaram as ramificações, tá? Coloque a cadeia principal. Quantos átomos de carbono tem na cadeia principal? 6. Então vai ficar o quê? X. Porque são 6. Eu vou colocar aqui 4 em, porque a dupla ligação está no carbono 4. E vou colocar 1 ao. Observem aqui que esse 1 ao foi um preciosismo da minha parte, tá bom? Porque eu poderia colocar desse jeito também aqui, ó. Poderia colocar 3-etil X 4 em ao, tá bom? Porque, como eu já falei anteriormente, no caso do aldeído, o número 1 sempre estará com a função, né, carbonila, né? Então não tem por que se preocupar tanto, tá ok? Então terminamos isso aqui. Isso aqui é a nomenclatura de aldeídos. Vamos terminar agora essa parte, para a gente verificar agora como é que funciona a nomenclatura de cetonas, né? Mas antes, eu só dei exemplos aqui de aldeídos com o que nós chamamos de cadeias mais abertas. Nós vamos relacionar agora com aromáticos, que tem alguns nomes especiais muito importantes. Então, deixa eu passar logo para vocês, é melhor, tá? Eu perdi a conta de quantas folhas eu já rasguei aqui desse caderno aqui. Ficou tão bom ele, né? Quadriculado, né? Sim. Já vamos lá aqui agora. Aldeídos aromáticos. Quando eu falo aldeídos aromáticos, não é que cheira bem, não. É porque são aldeídos que contêm em sua estrutura o anel aromático. Vamos verificar alguns casos aqui. Na verdade, eles têm cheiro forte e penetrante. Cheiro forte e penetrante significa que são cheiros que eles entram no seu nariz e são absorvidos, né, por essa estrutura aqui. Então, C dupla O. Isso aqui é bem simples mesmo. Esse rapaz aqui, o nome geral dele, nomenclatura IUPAC, é benzaldeído, tá bom? É porque esse grupo funcional aqui, esse aqui é o benzeno. Se eu ligar nele, nós chamamos isso daqui, né? Dessa carbonila aqui, tudinho, desse jeito, falei, o nome dele chama-se benzil, o nome desse composto, tá? Desse radical, quando ele é ligado a uma cadeia qualquer. Quando você substitui esses grupos aqui por esse, que óbvio que isso aqui é um aldeído, né? Porque aldeído é carbono, que nós chamamos de carbono primário, isso aqui recebe o nome de benzaldeído. Muito importante quando a gente trabalha dentro da química orgânica. Um dos compostos mais famosos desse de aldeídos. Isso aqui é só para constar mesmo, para relacionar. Bom, dito isso daqui, deixa eu pegar agora a nomenclatura de cetonas. Opa, desculpa. Deixa eu pegar agora a nomenclatura de cetonas para a gente acabar. Acabar essa parte, né? Só para dar
Um oi para o pessoal que está vendo nossa aula. A gente vai ver até essas funções oxigenadas hoje, tá? Amanhã eu já vou postar as outras funções, né? Que são as funções aminas e os aletos. Não é muita coisa, tá? Mas é bem tranquilo mesmo. Cetonas. O que é cetona? Que eu acabei de falar anteriormente. Cetona significa a carbonila entre átomos de carbono, ou seja, quando a carbonila ela é carbono secundário, tá bom? A terminação de cetona, a nomenclatura de cetona a terminação dela é ona. Você acha a cadeia principal, numera a cadeia principal, coloca as ramificações, se houver, observe que são sempre as mesmas regras, é claro, e a terminação vai ser cetona, butanona, propanona, hexanona e assim por diante. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês alguns exemplos. O interessante é que as duas primeiras cetonas elas não são necessárias serem numeradas, porque não há outras possibilidades para elas. Elas não podem estar na extremidade da cadeia. Eu estou realmente surpreendido que essa transmissão esteja tudo bem. A internet estava tão ruim, não vou nem elogiar. Não caiu nenhuma vez. Nem elogia, né? Já, continuando aqui. Como é que é o nome desse composto? Como eu já expliquei anteriormente, numeramos a cadeia. Nesse caso aqui não é necessário numerar, porque se eu numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, sempre vai cair no número 2 aqui. Então, qual é o nome desse composto? 3 átomos de carbono. Isso aqui é prop. Que tipo de ligação há entre os átomos de carbonos? Simples ligações. Isso aqui é uma cetona. Uma cetona. Por que é uma cetona? Porque a carbonila está entre átomos de carbono, ou seja, é um carbono secundário. Então, isso aqui é a propanona. E aqui, mesma coisa. Tem que numerar de tal forma que a função fique com o menor número possível. Vai ficar como 1, 2, 3, 4. Mas eu não vou colocar 2 aqui, porque... Eu vou colocar rapidinho. Vai ficar como? 4 átomos de carbono, but. Que tipo de ligação há entre os átomos de carbono? Há apenas simples ligações entre os átomos de carbono. Vai ficar o quê? 2, 1. Mas, na verdade, a gente coloca apenas butanona. Porque, se você pensar bem, existe outra possibilidade numa cadeia com 4 átomos de carbono, a cetona ficar em outra posição, se não no carbono 2. Se ficar na extremidade, ela não vai ser uma cetona. Ela seria um aldeído. A gente vai ter aula amanhã, de tarde, mas sábado não haverá aula, tá bom? Avisa nos grupos, por favor. Vai ter aula amanhã, sábado de tarde, mas não vai ter aula no sábado. Aliás, só um minuto, desculpe, tá? Ainda vou decidir isso daí e vou colocar, tá bom? Espera só um minuto, eu já falo com você. Amanhã, só apenas aviso que amanhã de tarde não haverá aula, tá bom? Eu vou passar material de estudo para todos eles. Apenas haverá material de estudo. Já, continuando aqui. Agora, para esse caso, temos que numerar. Vamos lá. Quais são as regras de nomenclatura? Primeiro, temos que achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia com o maior número de átomos de carbonos e que contém a função. No caso aqui, vai ficar como isso daqui? Aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Como é que nós numeramos a cadeia principal? Numeramos a cadeia principal de tal forma que a função fique com o menor número possível. Observe que a prioridade sempre será agora a função. É a função que vai definir a maneira como a gente vai fazer as coisas, tá bom? Então vai ficar como isso daqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, observe que é completamente irrelevante o lado que eu começo. Mas, não esqueça a regra que eu tinha falado anteriormente. Numeramos a cadeia de tal forma que a função fica o menor número possível. E essa aqui é a maneira que eu estou falando, tá bom?
E se der, e se der a ramificação, tá bom? Então vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, bacana. Vai ficar como esse composto? Qual o nome desse composto? Vai ficar assim. Vai ficar 3, um carbono, né? 3 metil. 7, né? 7 é hept. Que tipo de ligação há entre os átomos de carbono? Simples ligação. No caso aqui, 4 ONU. Aqui não tem jeito, a gente tem que identificar onde está a dupla ligação. Bom, terminamos esse material agora de cetona. É muito legal mesmo isso daqui. Agora já vamos entrar na parte final da nossa aula, que envolve a nomenclatura de ácidos carboxílicos e de ésteres. É bem legal. Vamos lá agora? É rapidinho essa parte.